Olá, bom dia. Estamos tentando aí a conexão com o Eric, para a gente fazer nossas perguntas e respostas. E aí, a gente tentou pelo perfil primeiro do Paz Pretos, ele não apareceu. Depois eu tentei pelo perfil dele também, é eu que não apareci. Deixa eu chamar ele e ver se... É. O problema... Ah, agora sim. Agora Agora foi. sim? Ah, então Agora tá. sim. Show de bola. Bem-vindo, Eric. Obrigada por ter aceito o convite. É um prazer estar conversando com você e estar fazendo essa troca, né, tão importante entre Sim, mães e pais, né? sim, sim. Eu queria primeiro que você se apresentasse, você falasse aí do Vicente, você falasse um pouco da sua história, para depois a gente começar com as perguntas. Tá certo. Então eu me chamo Eric Bernardes, né? Tenho 34 anos, né? Então tenho um filho chamado Vicente, o Vicente Barcelos, né? Ele fala todo o nome dele completo, né? E essa Ah, história do legal. nome também é legal, assim, a gente comentar, porque a gente tentou fazer, né? Tentou escrever várias situações, assim, do nome e achou pertinente que o nome da mãe fosse por último, né? E a gente foi Ah, registrar o nome e daí a primeira situação do tabelionato ele não aceitou, né? Ele disse, mas como assim tu sim. vai perder o teu nome, né? Daí eu digo, não, a gente só está mudando um pouco a estrutura, mas o nome vai constar ali, né? O sobrenome, né? Então o Vicente tem 4 anos, é uma criança assim muito, né, animada, é uma criança assim muito divertida, alegre, né, que a gente tenta fazer de tudo um pouco com ele, assim, né, e proporcionar coisas assim além, assim, né, então brincadeiras, leituras, né. Agora ele está vendo um pouquinho de desenho, então, né, a gente também procura conduzir essa questão dos desenhos de uma outra forma, né. Mas nesse momento Aham. da pandemia também a gente está usufruindo dessa ferramenta, assim, né? Então, com algumas regrinhas, assim. Eu sou Sim, sim. companheiro, então, né, tenho a minha parceira aqui, a Ana Paula, né, que é uma esposa e uma mãe, assim, muito dedicada, né, e que eu aprendo muito, assim, né, essa questão do aprendizado, assim, tipo, ele é constante, assim, né, tanto com um quanto com o outro, né, a gente faz várias trocas, assim, né, e tenta sempre entrar nos acordos, consensos, assim, para que a gente dê uma educação, né, e que a gente proporcione novamente coisas positivas para o nosso filho, assim, né. Então, além Ah, dessa questão legal. da paternidade que me contempla bastante, né, eu sou profissional, né, na área da fisioterapia, né, trabalho na maior parte do meu tempo com idosos, assim, tenho uma especialização em geriatria e geronto, né, e é a minha paixão, assim, a minha profissão e o lado, né, de paternidade, assim, são coisas que eu sempre cultivei, assim, eu sempre, né, assim, quis ser o profissional da área da fisioterapia e sempre quis ser pai, né, até que Uhum. isso se concretizasse, assim, tipo, né, houve um caminho, assim, né, houve algumas escolhas e acho que foram as melhores escolhas, né. Ah, legal, show de bola. Que linda história. Eu vou começar com uma pergunta e, na verdade, é a minha pergunta. Como é que foi, Sim. assim, né, a gestação do Vicente para você? Porque a gente fala muito da mulher e tudo, e o pai ficaria um pouco, assim, às vezes como coadjuvante, mas eu queria saber para você como é que foi esse processo aí dos 9 meses até o nascimento do Vicente. Sim, foi um processo muito bacana, assim, né? Eu acho que assim eu consegui acompanhar. A gente fez os pré-natais, assim, né? Então, assim, eu consegui acompanhar do início ao fim, assim, né? O meu trabalho me permite, eu sou autônomo, né? Então me permite que eu fizesse alguns horários, algumas trocas, né? E sempre que tinha alguma Uhum. consulta para fazer algum exame, né? Alguma eco, eu sempre pude participar, né? Isso foi bem importante assim para mim, né? E a questão assim do parto em si, a minha esposa priorizou o parto normal, né, desde o início, né? E a gente só conseguiu uma pessoa que fizesse o parto normal a partir do sexto para o sétimo mês, né? Então, para nós era Uhum. uma coisa assim que foi, né, complicada no início, assim, que a gente foi em alguns médicos, né, e a maioria queria fazer cesárea, né, queria marcar já uma data, né, e a gente gostaria de que fosse feito de outra forma, assim, de outra maneira, né? Então a gente encontrou uma pessoa que, né, que se propôs a fazer isso a partir desse período, né? E Uhum. no fim a gente não conseguiu, né? Por motivos de saúde, assim, né? O Vicente ele não encaixou, tinha muito líquido, né? Na barriguinha da Ana, assim, e daí, né, houve, né, a necessidade de fazer uma cesárea, mas correu tudo bem também. Eu tive presente, foi um momento muito emocionante, assim, para mim, né?
E, assim, eu acho que, para mim, assim, emoção maior não teve, assim, né? Então, esse foi o momento mais emocionante da minha vida, assim, né? O nascimento, toda aquela questão de construção, assim, né? Que a gente acompanhou aqueles 9 meses, né? E Aham. até o fim, assim, foi uma coisa, assim, que me emociona até hoje, assim, né? Então, na hora lá também o pediatra pediu para eu cortar uma parte do cordão umbilical, né? E Ah, que daí, legal. assim, né, eu tava todo assim, mas como assim eu vou fazer isso, né? E daí eu, Aham. assim, tipo, desde o início, assim, fui muito feliz, assim, né? Essa escolha do pediatra também, a gente não tinha um pediatra até então, mas aquele que acompanhou o parto ficou sendo o nosso pediatra, né? E, Uhum. assim, ele sempre foi muito solícito, foi uma pessoa, assim, que quando a gente chegou lá no pós-parto, assim, né, ele falou assim, olha, agora o Vicente está entrando em outro mundo, né, e o que ele mais precisa é de amor, né. Então, assim, aquilo foi uma coisa, assim, que para nós, assim, fez muito sentido, assim, né. Então, a minha esposa tinha uma preocupação com a questão do aleitamento, né, com a questão, né, de amamentar, se ela ia ter leite ou não, né, e ele disse, não se preocupa Sim. com isso agora, né, se preocupa em dar amor, conversar muito com ele, porque, né, ele está chegando num outro mundinho agora, né, e vocês vão Uhum. apresentar ele, né. Então, antes mesmo, né, já se dizia, a gente ouvia música, né, conversava com a barriga, assim, né, mas é um Aham. processo, assim, que, claro, a mãe tem toda, né, aquela questão né, de levar, né, esse feto, de levar essa criança, assim, né, mas eu acho, assim, que para mim eu me senti pertencente daquilo, né, eu me senti ocupando esses espaços, assim, participando afetivamente, assim, de tudo isso, assim, né. Show, show de bola, é isso mesmo, né? Muitas mulheres, elas ficam relatando pra gente que sentem falta disso, né? Do companheiro Sim, estar junto, e junto não é estar só do lado, né? É estar ali participando realmente, né? sim, Não é porque a apoiando. criança está sendo gerada dentro da mulher que o homem ele vai só participar quando o bebê nascer, né? Porque algumas pessoas dizem, né, que o pai se torna pai quando o bebê nasce. E aí os 9 meses, então, você perde 9 meses de paternidade, É, né? Mas sim, a sua história mostra que nem sempre é assim, né? Que você sim, sim. conseguiu abraçar e realmente aproveitar esse tempo que o Vicente ainda estava ali sendo gerado e sendo amado Uhum, desde a barriga. Muito, muito legal, Eric. Eu vou para outra sim. pergunta que chegou aqui, e chegou aqui pelo Instagram. Por que a Ok. paternidade ativa gera tanto conflito com a maternidade social? Uhum. Eu acho que assim isso tem a ver mais com a sociedade do que propriamente conosco, né? A sociedade às vezes impõe algumas situações assim, né? A mãe saiu, né? E com quem ficou o teu filho, né? Como é que, tipo, né? Com quem que ele está sendo tratado, cuidado, né? Então existe muito essa condição assim da sociedade às vezes te impor certas situações, né? Que às vezes se é um acordo, se é uma situação que né? A gente sempre se permitiu dessa forma, assim, né? Que eu ficasse com o Vicente em qualquer momento, que eu trocasse o Vicente. Eu sempre procurei, Uhum, assim, essa questão, a gente falava de fraldários, né? A gente sempre procurou restaurantes, locais, assim, que o fraldário fosse também no banheiro masculino, né? Que tivesse uhum, essa possibilidade também que eu fizesse nessas atividades, assim, né? Então, assim, para nós, a gente vê, assim, com uma certa naturalidade, assim, né? Exercer essa paternidade. Né? Mas a sociedade às vezes diz, a mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então assim fica um papel assim meio distorcido, né? Para nossa visão, né? E assim quando eu respondo essas questões assim é mais de uma forma mais subjetiva, né? Mais pessoal, uhum, mais individual, assim, né? Então assim quando a gente se propôs a fazer a paternidade, conversar com outros pais através do coletivo mesmo, né? A gente sempre coloca essa situação assim, né? O que que a gente pode fazer a mais, ou o que que a gente pode fazer além, né? Então, assim, são coisas assim que eu vejo dessa forma, assim, né? Que essa paternidade, ela tem que funcionar como a maternidade funciona, né? Então, assim, se uhum, um pode, né, em algum momento, né, fazer de alguma forma aquela disposição, né, que essa pessoa se encaminhe, né? Não é aquela questão, mãe, né, agora tem que trocar, né? Não, pai, se o pai puder trocar, se tiver disponível, brincar, né, tanto um quanto o outro, né, independente se uhum. menino ou menino, né? Então hoje, até um pouquinho antes da live, eu saí com o Vicente e a gente saiu fantasiado, né, de caipira, né, saiu de chapéu, Uhum. né, e o pessoal ficava olhando assim, daí eu digo, não, a gente tá brincando, né, esse momento é um momento mais difícil, assim, né,
a gente saiu aqui no pátio do condomínio, né? E os brinquedos estão interditados, né? Então a gente criou histórias, assim, né? E a minha esposa, daí ela estava se encaminhando para trabalhar, ela está trabalhando em home office, né? Então, assim, a gente dividiu algumas tarefas, assim, né? Mas não como uma situação assim, isso é mais maternal ou isso é mais paternal, né? É mais uma questão de disposição, disponibilidade mesmo, né? Perfeito, perfeito. Ó, eu vou fazer outra pergunta. Eu recebo as perguntas e faço aqui, não tenho? Sim, Então, sim. aqui, tem uma pergunta que veio assim: você acredita que a mulher preta não sabe se proteger da gravidez? Eu acredito que a mulher preta, ela sabe se proteger da gravidez, né? Mas, assim, de novo a gente volta para condições sociais, assim, né? Então, assim, a gente teve, né, a oportunidade de fazer um acompanhamento particular, né? Então, assim, desde o início a gente foi em consultas que eram pelo plano de saúde, né? Tem algumas pessoas que não têm essa possibilidade, né? Então, vão ter um atendimento de SUS, né? E a gente sabe que no atendimento do SUS as pessoas podem ser muito bem atendidas ou às vezes não. Mas o que a gente vê da mulher preta, da mãe preta, é que às vezes há sim uma violência, né, obstétrica, há sim uma violência com a relação da dor também, né? Então, assim, ainda não está bem dilatado, né? Então, quando a gente fez o parto, né, que o parto do Vicente foi o único que estava estipulado, assim, estava com horário tudo, assim, as outras mães foram chegando, né, e foram tendo seus filhos, assim, a maioria por parto normal, mas a gente ouvia assim, mãe, ainda não está dilatado, né? Espera mais um pouco, né? E aquela questão, assim, de espera, 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 e a gente sabe de histórias próximas, assim, que as pessoas esperam, né, horas, às vezes até dias, assim, né, e quando não há necessidade, né, quando já poderia ter havido alguma outra tipo de intervenção, assim, né. Mas eu tento sempre traçar esse paralelo, assim, em relação a nós, né, e em relação ao todo, assim, né, que às vezes não é a realidade dos outros, né. É verdade. Depende também de uma diferença de assistência, né? Com Às vezes, certeza. assim, o cuidado, né? Eu lembro que, no meu caso, o médico ele queria também fazer uma cesárea, né? Ele já tinha proposto isso e eu também tinha optado pelo parto normal. E aí foi até um exame que a gente fez, foi o último exame, o último ultrassom. E eu lembro que na hora do exame tinha sido dito que o Apolo estava encaixado, estava na posição para ser parto normal, só que no laudo houve um erro e colocaram que ele estava em posição pélvica, posição sentada. E aí, quando eu levei para o médico, ele falou que teria que ser feita uma cesárea e que teria que ser rápido, né? Porque o Apolo já Uhum. estava assim, como um feto maduro. E como eu estava com dúvida, né, e aí eu tinha a possibilidade de fazer uma outra ultrassom, eu fui e fiz e aí confirmei realmente que aquela primeira tinha sido feito um laudo errado. E Uhum. então, assim, né, e aí foi feito um parto normal, foi possível ser feito um parto normal. Mas as pessoas que não têm essa assistência, as pessoas que não têm essa possibilidade, existe realmente um descaso com a mulher e principalmente a mulher preta, e aí às vezes desnecessariamente fica em horas de sofrimento, em horas de dor, quando já poderia ser sido resolvido, aliviada a dor ou encaminhado para outro procedimento, né? Realmente você tem Com razão. certeza. Houve aqui uma pergunta, a Calaguna colocou aqui, quando a gente estava falando sobre a questão do pai, que vira pai quando o filho nasce. Uhum. Ela falou aqui que tem muitos homens que pensam assim, que pensam dessa forma, e a pergunta dela é como faz para o pai virar essa chave? Essa pergunta é bem importante, assim, né? Mas, assim, o que eu vejo, assim, a gente já está fazendo, através desse diálogo, né, uma questão de tentar explorar isso, assim, né? E daí, quando a gente fala, né, com esses pais, né, eu acho que, assim, tem que ser em roda de conversa, tem que ser, né, em grupos, tem que ser na terapia, né? Entrou Uhum, a minha psicóloga aqui, né, a Carla Milênio, né? E daí eu acho que é importante a gente uhum, frisar isso, que a gente não precisa só, né, do atendimento psicológico quando a gente tem um problema específico, um problema exato, né? A gente precisa uhum, para poder se expressar melhor, para tentar ter um entendimento de certas coisas, assim, né? Então, assim, ainda existe um certo tabu, um certo preconceito em relação a ocupar esses espaços, assim, né? Então, ir numa terapia, né? Isso, assim, eu fiz por um tempo e não foi uma terapia uhum, de casal, né? Não foi uma terapia familiar, foi uma terapia individual, né? Onde eu abordei vários temas, assim, que me incomodavam
e isso me ajudou bastante, assim, né? Então, assim, eu vejo dessa forma, assim, às vezes a gente não consegue ter a dimensão do que é, às vezes, a questão da paternidade, né? Mas se a gente tem um grupo, né, através dos pais pretos mesmo, que é o coletivo ali, a gente tem pais de todos os estados, né? Isso é um enriquecimento, assim, porque cada pai tem uma experiência, assim, né, dentro desse contexto, né? E eu vejo que dessa forma, assim, é incentivar esses pais a frequentarem esses lugares, né, a falarem com outros pais, né, a se enxergarem, né, que às vezes a gente tem uma visão só nossa, né? Eu posso ter a minha visão de pai, o pai Eric é assim assado, né? Mas e os outros pais, né? Então, assim, eu tenho amigos, eu tenho, né, conhecidos que também são pais, né, e de que forma eles lidam com isso, né? De que forma, né, a gente está brincando ali e às vezes eu estou brincando um pouco mais, ou às vezes eu estou participando um pouco mais, né? E de que forma esse outro pai está participando, né? Então, assim, chamar atenção para isso, né? Através das conversas mesmo, através dos diálogos. Eu acho que essa abertura, né? As mães perguntam, é muito rico, assim, né? Porque, assim, às vezes a gente não se permite isso, né? Às vezes a gente não faz esse exercício, mas o que tu está precisando, né? E a gente tem que ter o entendimento que a mãe, acima de tudo, né, acima de ser mãe, é uma mulher, é uma pessoa, é um ser humano, né, ela tem necessidades também, além da maternidade, além da maternagem, né, ontem eu estava numa live da Yara Deodoro, né, e elas comentaram sobre essa questão da maternagem, assim, do cuidado, né, então, assim, da comunidade também pegar junto, né, porque às vezes essa criança não vai estar com os pais, não vai estar com o papai ou com a mamãe, ela vai estar com o avô, vai estar com uma avó, né, a minha sogra. O Eric travou aqui, vamos ver se ele consegue retornar aqui. Está respondendo as perguntas das mães. Voltou. E com a comunidade mesmo, né? Então, assim, com amigos, né? Com os padrinhos, né? Tem a relação de padrinhos que a gente travou ou tá... Não, voltou. Agora voltou. Voltou? Daí, assim, é isso que eu penso, assim, né? Que a gente tem que fazer uma rede de apoio, né? Então, o pai, ele também tem que se sentir confortável em contar com essa rede, né? E dizer que, tipo, o cuidado, ele pode ser feito por mim ou por outros, né? E é dessa forma que eu vejo, assim, essa questão, essa pergunta, assim, é bem importante, assim, né? De que forma, né? Então, eu vejo, assim, sempre através do diálogo. Só que a gente tem que ter uma abertura para isso, né? Para esse aprendizado, assim, né? Porque, assim, outro dia também eu vi uma outra situação que, né, era aquela questão, assim, ninguém aprende a ser mãe, né? Ou ninguém aprende a ser pai, né? Isso é uma coisa que a gente tem uma construção, assim, ninguém nasce sabendo, digamos assim, né? Esse papel, assim, né? Então, a gente vai se interessando, tem livros, né? Então, assim, eu, nessa questão da pré, né, do pré-parto, né? Eu comecei a olhar, assim, as enciclopédias, comecei a olhar, assim... Travou. Vamos ver. Daqui a pouco volta. Voltou. Voltou, Eric. Agora congelou. Tá, voltou. Voltou, agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Isso, você estava falando do pré-parto. Isso, não, a questão do pré-parto que eu falei é que daí, assim, quando eu recebi a notícia, né, que a Ana estava grávida, né, então a gente engravidou junto, né, então, assim, essa questão de participar, eu disse assim, agora eu vou começar a ler as coisas, né, eu vou começar a me inteirar mais sobre esses assuntos, então eu procurei livros, assim, né, e a minha mãe tinha uma enciclopédia, ela acabou dando também para nós, né, para a gente tentar observar esse universo, assim, né, então, assim, a gente já tinha, né, condição de acompanhar algumas pessoas que já tinham filhos e tudo, assim, e sempre foi de interesse nosso, assim, né, querer tentar sempre aumentar um pouco mais essa questão de aprendizado, assim, né, então quando houve o parto, assim, a gente disse assim, a gente se sente um pouco mais preparado, né, mas são coisas que a gente vai, né, é uma preparação constante, assim, né, porque sempre apresenta uma situação adversa, uma situação que às vezes a gente, né, foge um pouco da teoria e a gente vai para a prática, né? Com certeza. E a gente só aprende, né, vivendo, porque às vezes a gente lê
mas o que acontece com a gente é diferente do que está na teoria, do que está lá no livro. E você disse uma coisa muito importante sobre essa questão da necessidade da mulher ser mulher além da maternância, né? Além da maternidade. Eu percebo que lá no grupo, né, às vezes eu fico pensando, eu nem cheguei a comentar isso, é a primeira vez que eu vou comentar. Tem muito tempo que a gente não fala, assim, às vezes de criança, de filho, e a gente fala muito da gente, né? A gente fala muito das nossas questões, assim, e tal, e questões também, né, é claro, de racismo e tudo. Então a gente percebe que a gente vai muito para além, né, da maternidade e da coisa com o filho, né? A sociedade às vezes só enxerga a mulher, depois que é mãe, como mãe, né? Ela deixou de ser mulher, ela deixou de ter as necessidades dela, de ter os projetos dela individuais, né, pessoais, e passou somente a ser mãe. E não é assim, né? A gente precisa olhar para essa mulher, né? Como um indivíduo, né? Que tem necessidades, tem vontades, tem planos, além da maternidade, né? Tem uma outra pergunta que chegou aqui, a Carla Melani. Éric, como vocês lidam com as questões do lugar do filho preto na convivência com o social, tão cruel em tantos momentos desde a infância? A Carla, então, é a psicóloga, né, que eu frequentava. Né? Legal. Eu faço Carla, né, não faço né, o acompanhamento psicológico, né, e daí, assim, essa pergunta também é bem importante, assim, né, porque os lugares que a gente frequenta, a gente sempre procura se enxergar, né, procura ter essa visibilidade, né, então, assim, desde a questão da escola, né, ontem eu estava acompanhando a live de vocês, né, a tua live com o Humberto, né, e daí eu fiquei pensando em algumas situações também, aquelas perguntas ali, elas foram bem, para mim, pertinentes, assim, né? Mas, assim, então, voltando a essa questão principal, assim, né? A gente sempre procurou ver, assim, um lugar que a gente também se sentisse acolhido, né? Então, a gente frequentou lugares que a gente se enxergava, que tinham outras pessoas negras, que tinham outras crianças negras, né? E daí, assim, a gente sempre fez esse paralelo. Existem lugares que a gente vai ser os únicos, né? Mas existem lugares que a gente vai ser, né? Assim, uma comunidade mesmo, né? E nesses lugares a gente vai se sentir mais à vontade, vai se sentir mais pertencente e vai querer estar próximo, né? Então, a gente vai fazer essa questão de manter esse aquilombamento, né? De manter, né, a situação de coerência, assim, né? Então, assim, essa violência que a gente às vezes observa, né? Então, ela é muito complicada, assim, mas a gente tenta já desenvolver no Vicente com que ele não passe por isso, né? Com que ele saiba ter mecanismos de defesa, ferramentas. Então, toda hora a gente está falando para ele, filho, como você é bonito, né? E o que você é? Né? Você é negro, né? Então, assim, e a fulana, o que ela é, né? Ela é negra, ou ela é branca, né? Ela é indígena, né? Então, ele tinha um colega, né, na escola agora anterior, que, tipo, ele tinha uma inclusão por uma necessidade que ele tinha um autismo, ele era hiperativo, né? E daí, assim, a gente tenta proporcionar que não só a questão do negro, não só a questão do preconceito seja trabalhada, né? Mas essa questão da inclusão, né? Então, o meu avô, ele tem uma amputação da perna esquerda, né? Uma trombose, né? E a gente faz essa convivência com o Vicente e mostra, olha, Vicente, ele teve um probleminha de saúde, né? Ele está caminhando com uma prótese, o Vicente vai lá, anda com a cadeira de rodas dele, assim, né? Mas é uma situação, assim, que a gente tenta trabalhar sempre através da educação. Né? Não tem outra forma, assim, a gente já tem que sair educando, né? E mesmo o Vicente tendo 4 anos, né, essas questões elas já estão sendo abordadas, né? Então a gente, através de algum livro também, a gente procura explorar bastante isso, né? Mas ver uma pluralidade, né? Outro dia também, agora sexta-feira, tinha uma live sobre afrofuturismo, né? E o futuro é preto, né? Sim, e daí tem essa questão da gente traçar de novo, né? O que a gente quer para o nosso futuro, mas voltando sempre para a questão do presente, né, ou a questão do passado, a ancestralidade, assim, tentar conectar isso, né? Então, quando eu levo o Vicente no meu voo, assim, eu vejo assim uma transição muito grande, assim, né? E daí esse é um mecanismo também que eu uso para essa questão, né, de socializar, assim, né? Porque o meu avô, assim, ele tem vários tipos de história, né? E ele aborda isso com o Vicente, quando ele vai lá, né, tipo, a maneira como ele aprendeu as coisas, ela fica, né, como se fosse um legado, assim, né, como se fosse uma coisa que vai engendrar o Vicente também para mais futuro, assim, né. Perfeito, que lindo. Laguna mandou aqui, K Laguna, né? Uma fala interessante do meu compadre foi que temos a mesma idade de maternidade e paternidade que nossos filhos.
Eu sou mãe há 1 ano, estou aprendendo junto com o meu bebê que está aprendendo a ser filho. É isso mesmo, né? É um crescimento assim, pode falar. simultâneo, né? É um crescimento simultâneo, né? A gente vai aprendendo com eles, né? E eles aprendendo com a gente. Sim, sim. O que eu acho importante a gente frisar, assim, né, nessa questão da criança em si, é que a gente vai dando ferramentas, né? Então, assim, se eu quero que ele vá um pouquinho mais para a esquerda, né? A gente tem uma tendência, às vezes, de desviar um pouquinho, né, o caminho, assim, né? E daí a gente diz, olha, filho, eu quero que tu venha um pouquinho mais para esse lado, né? Um pouquinho mais para o outro lado, assim, né? Então, assim, nessa condição do aprendizado, com certeza a gente está aprendendo a ser pai ou aprendendo a ser mãe, né? Mas a criança, assim, ela é muito reflexo do que a gente faz, né? A maneira como a gente fala, né? Se eu tô gritando, se eu tô, assim, falando mais calmo. Né? Então, às vezes a gente diz pro Vicente, às vezes ele tá muito acelerado, assim, a gente fala assim, não, respira, né? Puxa o ar e solta, né? Então, faz um exercício, assim, para tentar se acalmar um pouco, né? Você tá muito nervoso. Ele diz assim, eu tô muito irritado, né? E daí a gente tenta trabalhar essa questão das emoções, assim, com ele, né? E dizer assim, olha, filho, quando tu estiver sentindo uma coisa ruim, né, ou boa, né, tu tenta dizer, olha, eu estou muito alegre, estou muito eufórico, né, tenta expressar dessa forma, assim, e daí na escola foi um exercício que a gente fez também, que a gente sempre disse para ele, assim, né, a partir do momento que ele tinha um entendimento melhor das coisas, assim, se tu passar por uma situação que tu não gostar, fala pro pai, né, e não, assim, que tenha que ter um segredo, né, olha, eu disse para não contar pro teu pai, né, isso para nós a gente procura trabalhar de uma forma diferente, né, com que ele fale, com que ele conte conosco, né, mesmo sendo errado, mesmo sendo certo, às vezes ele diz, pai, eu acho que eu fiz uma coisa errada, né, então tem coisas que a gente procura, né, direcionar, assim, né, eu acho importante, assim, né, ele está numa fase de crescimento, está numa fase, assim, né, de entender o que ele é, assim, né. Então, assim, a questão do toque, né? Então, a gente procura dizer, olha, tu tem um bracinho, tu tem uma mãozinha, né? E procura sempre direcionar isso, né? Essa mão vai ser, né, para atividades como pintar, né? Hoje ele pintou com tinta, né? E daí ele usou as mãos, né? E daí a gente disse, não tinha pincel, daí ele falou assim, então eu vou usar o dedo mesmo, pai, né? Então, são coisas que a gente proporciona, mas, né, a gente tem aquela questão da direção, assim, né? Por onde a gente quer transitar mais, né? É verdade, legal. Você falou uma coisa interessante, né? Essa confiança, né? Estabelecer esse elo de confiança com os filhos, né? Porque você falou de não contar. Eu acho que deve ser assim, né? Quando falarem para não contar, aí que você conta, né? Aí que você deve contar, né? Para o papai, para a mamãe, para que haja essa relação de troca, né? Essa relação que uma relação tranquila, né? Porque às vezes os filhos olham para os pais com um certo receio, um certo temor, que eu acho que isso talvez os pais que imprimem, né? Que criem essa imagem, né? De eu sou o grande e você é o pequeno, e aí o filho se sente um pouco acuado, não se sente à vontade para se aproximar do pai e da mãe, né? Mas eu penso que o mais saudável e o mais produtivo para eles e para a gente também, né, que seja diferente, né, que crie uma relação assim confortável para essa troca, né. Perguntaram aqui a idade do seu filho. O Vicente tem 4 anos. Demin, Thiago, Demin perguntou assim, a idade do seu filho. A gente tem uma outra pergunta aqui, agora é mais para relacionamento. O homem preto tem medo de chegar na mulher preta que tem a sua independência? Eu acho que tem. Eu acho que sim. Isso é uma coisa assim que eu até, assim, para mim não me preocupava, assim, né? Se a Ana tivesse com um salário maior, menor, né, um salário compatível com o meu, né? Isso não foi uma coisa que pesou no nosso relacionamento, né? Mas eu acho que de maneira geral, sim, né? Os homens, eles têm um certo receio, assim, de se relacionar com pessoas, com mulheres ou homens mesmo, né? Então a gente fala de homossexualismo ou de, né, pessoas lésbicas, né? Que às vezes tem essa condição, às vezes, né? Que parece que o que tem mais dinheiro parece que vai comandar as coisas, né? Quando na verdade não, né? Quando a gente pode fazer, a gente vai fazer a divisão né, das coisas que a gente for comprar, ou a gente, eu vou ter um valor que eu vou estipular para eu comprar certas coisas e tu tem um valor, né? Mas na minha visão, assim, quando eu comecei, né, eu sempre me interessei, né, pela questão da mulher negra, né, e assim, não me via com outra pessoa que não fosse uma mulher negra, né?
Então, assim, isso foi uma condição, assim, que eu estabeleci para mim, né? Eu vou querer uma parceira negra, eu vou querer fazer uma família negra, né? E, assim, quando tem uma pessoa, assim, que diz assim, ah, eu tenho uma família interracial, eu tenho, né, são duas pessoas brancas, né? Isso, para mim, não me causa nenhum desconforto, assim, né? Mas eu vejo, na minha coerência, assim, manter uma família preta, assim, manter né, levar isso adiante, assim, né? E daí, assim, quando eu estabeleci que eu disse, ah, eu tô, assim, houve uma questão de paixão, mas houve uma questão de amor, né? E eu acho que a gente precisa dimensionar essas duas coisas, assim, né? Porque às vezes a gente se apaixona por uma pessoa, mas esse sentimento de paixão, ele é diferente do amor, né? E isso tem que ficar bem claro, assim, né? Então, assim, quando eu entendi o que eu sentia pela minha esposa, que é amor, né? Que é uma coisa que vai além do sexo, da transa, né? Que é um companheirismo, que é uma situação, assim, da gente dividir certas coisas que, às vezes, tem uma certa dificuldade, né? De eu me expor, assim, e dizer, olha, a minha dificuldade é de lidar com tal situação, né? E ela, da mesma forma, né? Isso foi o que pesou mais, assim, né? Então, assim, essa questão de entendimento, de um tentar entender o outro, né? Mas a parte financeira, daí eu acho que para a sociedade, às vezes ainda tem essa questão, assim, de machismo mesmo, né? Então, assim, eu não posso receber menos que ela não pode pagar a conta para mim, né? Então, assim, existe sim ainda uma condição que algumas pessoas têm de que, né, o homem vai pagar tudo, né? E quando, na verdade, não. Hoje a gente pede uma sociedade mais, né, assim, com direitos iguais, com oportunidades, assim, né? E eu vejo com bons olhos as mulheres serem mais independentes, né? Eu acho que é necessário isso, né? Quando eu vejo uma preta, quando eu vejo uma negra, quando eu vejo qualquer tipo de mulher, assim, que tem uma certa independência, né? Eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que, assim, a gente tem que fomentar isso, né? E eu sempre brinco, e é uma brincadeira que eu levo, assim, com verdade, assim, que é mulheres no topo, né? Eu luto por uma sociedade que tenha mais essa condição, até política, né? Às vezes a gente vê, né, essa seara política que a gente fica, né, numa linha tênue, assim, né? Mas eu vejo que falta essa representatividade, falta a gente incorporar isso, assim, né? Os pais pretos, os homens negros, dizem, olha, eu vou votar numa preta, eu vou votar numa negra, né? Eu vou votar nessa condição que envolve o gênero e envolve a raça, que não dissolve isso, né? Que não diz assim, eu só acho que é o gênero, ou eu só acho que é a raça. Não, que contemple os dois lados, né? E que a gente contemple através da família, né? Porque a gente sabe que uma mulher empoderada, uma mulher assim que está com seu negócio, né? E ela está fomentando, então ela está dando emprego para outras mulheres, ela está dando emprego para outras pessoas, né? E essa visão é aquela visão que, tipo, uma mulher, quando se movimenta, ela movimenta as outras, ela movimenta a sociedade, né? Então a gente cada vez tem que pensar mais nisso, assim, né? Uma coisa que eu queria abordar um pouquinho além disso, né? É que às vezes a gente diz ali do pós-parto, né, que a minha esposa, ela estava em licença de maternidade, né, ela ficou um período afastada e depois ela cumpriu um período trabalhando e foi demitida, né, e eu vejo muito isso, né, acho que a gente tem que discutir mais essa questão, assim, de ter uma segurança maior para quem for engravidar, né, e que essa pessoa, depois de um certo tempo, não seja excluída, né, porque às vezes parece uma exclusão mesmo, né, tu foi mãe, agora tu não serve porque tu vai ter uma atenção maior para com teu filho, para com a tua família, tu não vai render tanto. E quando, na verdade, essa mãe que foi mãe mesmo, né, ela vai ter várias atribuições, mas a maneira que eu vejo é que ela vai ter melhores ferramentas para lidar com isso, né? Então, assim, chama muita atenção o fato, assim, de às vezes, haver essa exclusão quando não há necessidade, né? Essas empresas, a maioria são empresas grandes, né? Elas poderiam fazer uma creche da própria empresa, porque sabem que outras mulheres vão engravidar também, né? Então, que a criança podendo estar próxima da mãe ou podendo próxima do pai, né? Esses pais também, né? Poderiam ter esse mecanismo, assim, né? Da escola, né, ser pela empresa, né? Da creche ser pela empresa, assim, de ter uma afinidade, assim, né? E de ver o colaborador de uma outra forma, né? É isso que eu como uma pessoa, né? Com certeza. Até porque, né, eu vejo que cada colaborador, ele é uma família, né? Eu acho que você tem que olhar para além daquela pessoa, né, daquele número, né? Porque muitas vezes eles nos enxergam como número. Você está ali, né, como uma mão de obra, vamos dizer assim. E aí eu acho que tem que ser visto de uma forma diferente. E essa questão da mulher, eu vejo que é muito cruel, porque a sociedade, ela imprime, né, essa quase que uma obrigação
vamos dizer assim, né, da mulher ser mãe, né? Existe toda uma romantização em torno da maternidade, e depois que ela se torna mãe, existe aí uma culpabilização, né? Então você fica pensando, era para eu ser mãe, não era para eu ser mãe, enfim. E é realmente muito importante essa tua reflexão, né, de olhar como igual, né, o homem e a mulher, né? A gente vê que existe essa coisa de um olhar para o outro como um adversário. E todo tempo a gente vê alguns discursos, né? E me traz bastante essa ideia, né? De, poxa, somos adversários. Parece que a gente está aqui todo tempo, né? Brigando quem tem mais poder, quem está certo, quem está mais... quem sabe mais, né? E aí, eu acho que no contexto aí da maternidade e da paternidade, os filhos só perdem quando existe esse espírito, né, de competição, de briga até dentro de casa, né? Sim, sim. O que eu queria também comentar, mais uma coisinha daí, Tainá, é que, às vezes, né, na minha situação profissional, assim, né, eu passei por vários tipos de trabalho, assim, então, uma clínica, um hospital, né, agora eu estou no atendimento a domicílio, assim, né, mas nesses lugares onde eu tinha uma gerência, né, as gerências todas eram chefias de mulheres, né, e eu sempre, assim, me dei bem, assim, sempre achei muito válido, assim, né, sempre tive trocas, assim, muito positivas, assim, e acredito que esse era o caminho, assim, né? Eu acho que tem gerências de homens que são ótimas também, mas, assim, a gente tem que oportunizar que mais mulheres chegam a esse cargo, né? Então, assim, às vezes existe uma impossibilidade, uma limitação da própria empresa de dizer que certos cargos são ocupados só por homens, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso, né? Que se der essa questão de oportunizar, né? De oportunidade, assim, elas vão chegar lá também, né? E vão fazer um trabalho tanto, né, tão bom quanto, né, nós fazemos, assim. Eu acho que isso é bem importante a gente colocar, assim, que às vezes falta muito essa oportunidade, assim, né, de equidade, né. Isso é uma coisa que eu tenho que bater na tecla, assim. E do que eu vejo, assim, do afroempreendedorismo, assim, né, que é um lado que eu gosto muito, assim, é que tem mulheres que estão afroempreendendo e tem, assim, os seus negócios, assim, muito bem dirigidos, muito bem, assim, estabelecidos, assim, com propostas muito, assim, objetivas, né? Então, assim, tenho no meu ciclo, assim, mulheres que eu admiro e que eu procuro incentivar cada vez mais, né? Então, tem uma menina que trabalha com sex shop e ela dá dicas, né? E daí, assim, eu procuro sempre participar do que ela está fazendo nas lives, né? Sempre procurar colocar um comentário. Tem uma outra menina que trabalha com a parte de kids, assim, a parte de cuidados, né? Então, ela trabalhava em restaurantes, trabalhava em feiras, assim, casamentos, né? E ela sempre, tipo, né? Essas pessoas, elas sempre fazem com que a gente tenha uma dimensão diferente, assim, né? Do que é o todo, né? Com certeza, com certeza. Você falou agora, a gente estava falando de relacionamento, você falou a questão do sex shop, teve uma pergunta bem relativa a isso. O sexo é a parte mais importante do casamento? Não. Não é a parte mais importante do casamento, é mais uma parte, né? Eu acho, assim, que às vezes existe uma questão de libido, mais de um ou de outro, né? Mas eu acho que, assim, a questão do sexo, às vezes, ela fica um pouco secundária, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão da parceira, do parceiro, de outra maneira, assim, né? Eu acho que, assim, a gente vai pensar no sexo num período só, né? E daí a gente tem que pensar no restante desse período, né? Na questão do cuidado com a criança, né? Porque, às vezes, não existe um cuidado na hora do sexo com essa criança, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma situação, um viés, assim, de cuidado mesmo, né? Então, a questão de... a gente pensa no sexo, né, como uma situação que pode haver amor ou não, né? Ou com uma necessidade fisiológica, né? Mas o que eu vejo é que ela é sempre uma questão secundária, assim, né? A gente vai tentar trabalhar sempre outras situações além disso. O carinho, o afeto, né? Então, assim, eu admiro a minha parceira por outros motivos, não só pelo corpo dela, né? E a gente não pode só ficar objetificando a mulher negra ou a mulher, né? E pensar assim, eu vi uma mulher de biquíni lá e eu vou só pensar que ela é bonita. Não, ela é mais que um corpo, né? Então, essa questão do sexo também tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com cheiro, tem a ver com toque, né? Tem a ver com outras sensações, assim, com outras emoções, né? O que aquela pessoa me desperta, né, de uma outra forma, assim, que não só essa questão mais carnal, assim, né? Às vezes a gente
só coloca como essa visão, mas eu acho que existem outras dentro disso, assim, né? E daí também, eu não excluo também quando se for uma situação de sexo casual, né? Então, assim, eu acho que se a pessoa tem esse entendimento, e ontem vocês falaram um pouco disso, assim, da responsabilidade afetiva, né? Então, assim, Sim. eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, assim, eu tô dando um afeto que é um carinho, e claro que eu quero uma reciprocidade, assim, né? Mas, assim, tipo, às vezes eu cativo e a pessoa não se sente cativada, né? Então, existe uma questão, assim, daí a gente falar também do relacionamento, que ele, tipo, ele é uma coisa constante, assim, a gente não pode, né, eu não posso deixar de elogiar minha parceira, né? Se eu estou sentindo que eu tenho condições de elogiar por A ou B motivo, eu vou continuar elogiando, né? Eu vou continuar fomentando esse amor, essa chama, esse carinho, esse afeto, né? Eu vou continuar essa admiração que eu tenho por ela através dos meus gestos, né? Minhas atitudes, né? Então, assim, não é só a questão da procura do sexo em si, né? Mas tem todo esse entorno, assim, né? Então, assim, às vezes é questão de dar flores, às vezes é questão, né, de comprar um chocolate, às vezes é uma questão, assim, de levar e ver um lugar diferente, né? Então, tem todo um... Né, eu vejo dessa forma, assim, eu acho que tem algo além do sexo, assim, né? Pra gente poder manter esse relacionamento, assim, né? Verdade, verdade. As pessoas costumam reduzir, às vezes, muito, né? E é uma pena, porque aí o relacionamento ele fica, né, bem, bem pequeno, porque você coloca tudo em cima de um ponto só, né? Você coloca o apoio, né, do relacionamento em cima de um ponto só, quando tem várias outras coisas, né? Eu costumo pensar que é melhor, né, você ter esse conceito de sexualidade, né? Como você falou, né? Não é só o ato em si. São várias coisas, né? Durante o dia ou durante todo o tempo da relação, né? Que você vai fazendo, né? Ou deixando de fazer, né? Porque tudo que não é alimentado morre, né? E você também está expressando afeto, está expressando troca e carinho, né? Então, eu concordo com você nessa visão aí, né? De que não é só o ato em si, né? Porque pensando por aí, né, se for só o ato em si, quando não for possível realizar o ato, então aquela pessoa deixa de ser aquele amor, né, ou então deixa de ser interessante, né, tipo, essa questão que a gente discute tanto, né, a questão do resguardo, a questão, né, do pós-parto, e aí muitos homens, assim, às vezes se veem sem saber o que fazer, e às vezes cria até uma raiva, né, da mulher, como se a mulher fosse culpada de estar ali naquela situação, né, naquele período, porque ele não está vivendo aquilo junto com ela, né? Então ele está pensando só num ponto só, né? Não olha em outras questões do relacionamento que estão acontecendo ali. Então é uma pena realmente. O que eu vejo também Sim? é Sim, a questão da gente olhar o outro, né? Ter um olhar para com o outro, assim, né? Então, assim, às vezes a pessoa está com uma necessidade, né? Que a gente não tem o entendimento, né? Então, assim, se essa pessoa, claro, não for falar, né? Alguma situação simbólica ela vai apresentar, né? Então, assim, um abatimento, uma exaustão, cansaço, uma fadiga, né? E a gente tem que ter essa percepção, assim, de ter esse olhar para com o outro, né? Olha, o que tu está sentindo, né? É uma palpitação, é um medo, é um receio, né? Então, assim, olha, eu tô aqui para contar contigo e tu da mesma forma, né? Então, assim, a gente vê dessa maneira, assim, né? Quando a gente está num relacionamento, né? A gente tem que ter muita parceria, né? A gente tem que ter essa questão, assim, a gente tem certos pudores que são normais, assim, né? Dessa questão da exposição mesmo, né? Da fragilidade que às vezes a gente tem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que aquilo ali é um porto seguro. É uma pessoa que tu pode contar, que tu pode confiar, né, que tu pode se abrir e se relacionar dessa forma, assim, né? Então, assim, se permitindo, às vezes, né? Às vezes a gente diz assim, homem não chora, né? Homem chora, né? Homem também tem essas questões emocionais que, às vezes, E tem que guarda dentro chorar, de né? si. E daí não externaliza e pode virar uma doença, né? Então, assim, eu vejo dessa forma. Às vezes a gente somatiza muita coisa por achar que a gente é forte, né? Eu não vou contar para ela, né? Porque isso não é uma coisa que se conte, né? Eu não vou contar para ela tal situação porque foi um constrangimento que eu tive, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. E daí também, quando eu falo na questão da liberdade, a gente tem que ter esse tino, assim, essa percepção, esse feeling, assim, de perceber que o outro também está ali para contar contigo, né?
Que às vezes a gente vê uma pessoa que só pensa em si, né? Uma situação de egoísmo, né? Pois é, verdade. De cuidar do nosso Travou aqui? Travou? Voltou. Agora voltou. De autocuidado, assim, da gente se perceber, mas ao mesmo tempo saber que a gente tem alguém com quem a gente possa contar, confiar, né? Sim, sim. E é interessante esse ponto que você tocou, né, do cara, às vezes, assim, achar que não deve contar, não deve colocar para a parceira, né? E aí você vê, né, que às vezes tem dois lados, né? A gente teve um caso lá no grupo que a mulher percebeu que tinha alguma coisa estranha, o cara não queria falar, e talvez por esses motivos, né, não vou me expor, não vou colocar uma fragilidade, e ela falou, então eu acho que tipo, não vale a pena mais e tal, porque tem uma coisa que está escondida, e às vezes não é nem nada demais, mas aí ele acha que não tem que compartilhar, e você vê, é um relacionamento que às vezes acaba por causa dessas questões, assim, mal resolvidas, né? Então é bem interessante que você colocou, né? Ter essa abertura, esse fluxo livre. E a maneira como fala também, né? A gente percebe, assim, na voz da pessoa, né? Quando é uma coisa, assim, que é mais estremecida, quando é uma coisa mais diferente, né? E a gente sente... É engraçado, eu vou contar uma situação, assim, agora. Eu liguei pro meu avô esses dias, né? E a gente não tem se visto na pandemia, né? E daí ele lida com o Facebook, lida com o WhatsApp, assim, mas ele prefere que a gente ligue, né? Que a gente faça a ligação mesmo pro convencional, pro celular, né? Sim. E daí eu falei com ele disse, mas que voz boa é essa, né? E daí eu falei assim, o quanto a gente, né, consegue às vezes perceber o outro pela voz, né? E às vezes não pela atitude, assim, a pessoa fala uma coisa e tu percebe assim, tu tá eufórica, tu quer contar alguma coisa, né? Tu tá meio xoxo, assim, né? Alguma coisa aconteceu, né? Então a gente ter essa percepção mesmo, trabalhar isso, assim, né? Então, assim, às vezes a gente diz assim, a gente fala gritando, né? E pode ser até uma característica nossa, né? Mas quando a pessoa não fala gritando, às vezes a gente diz, o que aconteceu? Tu não tá falando daquele jeito que tu fala, né? Então, são essas questões que eu vejo, assim, né? Às vezes a gente ter esse olhar para com o outro, mas, assim, entendendo o nosso olhar também, né? Entendendo que a gente é um ser humano que tem as nossas necessidades e que às vezes a gente fala de um jeito ou de outro e que a gente quer que perceba também, né? Ou a gente age de um jeito ou de outro para chamar um pouco de atenção também, né? Mas nesse sentido. E até colocando a questão de nossos filhos, né? Trazendo aí para a questão de paternidade e maternidade, voltando um pouco, é importante isso, né? Porque a gente tem essas histórias aí, hoje em dia, infelizmente, né, de suicídios de alguns adolescentes e às vezes até criança. E eu escutei uma vez um relato muito triste de um adolescente que ele se matou e deixou uma carta falando para os pais justamente isso, né? Que ele tinha mudado o comportamento dele, que ele tinha mudado algumas rotinas e que os pais não perceberam. E daí ele viu que ele não tinha importância para aquela família, né? Ele entendeu que, né, se ele estava ali convivendo e as pessoas não percebiam que ele estava mudado, que tinha alguma coisa acontecendo, então ele viu que não valia mais a pena estar ali. E, então é muito triste, a gente tem que estar bem atento a isso, né? Teve um comentário aqui, o Alberto aqui fez um comentário, deixa eu voltar aqui, a gente estava falando sobre confiança com os filhos, ele colocou aqui, precisamos sempre criar um ambiente que as crianças possam exercer a confiabilidade. Aí continua, nossas atitudes de autoridade exagerada inibem até mesmo, ou até mesmo coagem nossas crianças. Às vezes nós, pais e mães, temos atitudes agressivas na prática do ensinar o respeito que afasta as nossas crianças, principalmente no uso da fala. Você tem esse cuidado assim consciente, né? Que às vezes a gente sabe que a criança às vezes tem algumas atitudes e a gente está um pouco estressado, então não está bem emocionalmente, e você fica o tempo todo assim se policiando. Como é que é a sua atitude assim perante o Vicente? Eu acho que nesse período ainda mais eu me policio, né? E daí, assim, eu queria botar uma bibliografia, assim, né? Tem um livro da Elisama Santos, né? Que fala sobre educação não violenta, né? E eu acho que aquilo ali é um achado, assim, porque ela fala de uma forma que a gente pode ter uma outra percepção dessa educação, assim, né? Desse autoritarismo, entre aspas, né? Porque, claro, a gente exerce uma função de, né, que é uma autoridade por ser maior, né? Mas o quanto maior, né? Então, assim, a gente, claro, direciona, né?
mas de que forma a gente direciona, né? Então, assim, se eu falo de uma forma mais agressiva, e às vezes eu tenho esse entendimento que falo, né? Eu digo, olha, Vicente, eu peço desculpas, o pai estava, né, chateado, estava, né, assim, pensando numa outra situação e acabou descontando dessa forma, assim, né? E é uma maneira, assim, de eu achar que ele tem um entendimento, né, que eu também erro, mesmo estando numa posição, né, que é pai ou mãe, né? E daí e que a gente pode fazer essa troca, né? Que às vezes ele pode também dizer, olha, eu fiz errado por causa disso, né? Mas que ele tem esse entendimento, que não é só ele que erra, ou não é só eu que erro, né? Mas, assim, esse livro da Elisama, assim, eu cheguei a ler agora no período da pandemia, né? E a gente adquiriu um outro livro, o outro livro é Por que Gritamos, né? Esse eu ainda não cheguei a ler ele todo, assim, né? Mas eu acho que fala muito desse contexto, assim, né? E daí, assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão mesmo que às vezes não está no livro só, né? A gente vai buscar os livros, vai buscar esse conhecimento, né? Mas está muito da nossa infância, né? Está muito mais, assim, às vezes, da maneira como a gente foi educado, né? E isso traz um reflexo, né, assim, gigantesco, assim, né? Então, às vezes a gente diz, aquilo que o fulano fez eu não quero fazer, né? Ou aquela referência que eu tinha, eu quero ter uma referência diferente um pouco, né? Então, assim, ontem vocês fizeram uma pergunta também, quando não se tem a referência do pai, né? Quando esse pai é ausente por N motivos, né? Eu acho que a gente acaba criando alguma referência, homem ou mulher, um tio, um primo, um amigo, né? A gente acaba criando uma referência de um homem, né? Ou de uma mulher, né? E que acaba suprindo um pouco aquela necessidade, né? Não vai ser a mesma coisa, mas às vezes a gente vai... A minha mãe acabou de entrar na live. Legal, legal. A Ogugin Alves. E daí, tipo, é essa questão, assim, né? Às vezes tu tem uma visão, assim, que as coisas têm que ir tudo para um lado, ou tem que né, ser assim, vai ser sempre assim. Na verdade, não precisa ser sempre assim, né? E daí também tem umas coisas assim, às vezes eu tô com o Vicente ali e eu falo para ele, filho, a gente não vai poder fazer tal coisa, né? Daí ele fala, mas por quê, né? E daí eu falo assim, porque tá chovendo, né? Daí ele diz assim, e se a gente botar uma capa? E se a gente botar um guarda-chuva, né? Então tem essas proposições, assim, que às vezes para eles são mais simples de lidar, né? Então, assim, às vezes a gente fica dimensionando a coisa como se fosse uma coisa, né, tipo, gigantesca, e para eles não é, tipo, ele só queria ir para a rua, né? Ou ele só queria fazer uma coisa diferente, assim, né? Então a gente precisa ter, tipo, esse cuidado com a educação dos filhos, né? E entender também que, tipo, às vezes existe, né, um instinto da gente ter, assim, uma situação violenta, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem que tratar sempre através do diálogo, tentar sempre através das palavras, né? Tentar através sempre de um movimento diferente. Olha, eu estou me sentindo assim irritado, eu vou sair de perto, né? Chamar a parceira, né? Chamar outras pessoas e dizer, olha, agora eu não vou poder ficar aqui porque eu estou muito irritado mesmo com isso, né? Porque às vezes a gente não sabe lidar, né? E a gente tem que ter o limite da gente, né? Não ir partir para a violência, né, física, né? Então, assim, a violência, essa verbal, às vezes também acontece, né, de verbalizar uma palavra ou a maneira como a gente fala, que não é bem o que a gente quer expressar, mas que naquele momento, assim, de irritação, a gente, né, ai, meu Deus, né, a gente faz um gesto que, né, depois a gente acaba se arrependendo, né? Então, eu procuro ver dessa forma, assim, a minha esposa, às vezes a gente conversa sobre isso, né, e ela diz, conta até 10 segundos, né, dá uma volta, né, tipo, e daí, assim, às vezes é o contrário, às vezes eu digo assim, né, eu vou ficar um pouquinho aqui, e tu também, né, dá uma volta, assim, né, mas são coisas, assim, que a gente tem essa percepção, assim, de tentar conduzir de uma outra forma, né, que não chegue na violência física, né, então isso nunca aconteceu, e a gente espera que não aconteça também, né, e às vezes quando o Vicente também vem com uma situação assim, eu quero brincar de arma, ou eu quero brincar de soco, né, a gente dá uma inibida, né, a gente às vezes diz, isso não é tão legal, né, ou vamos brincar com os robôs lá do Lego, a gente desvincula um pouco dessa questão, porque a gente já está marcado pela violência, né, a gente está vendo esses casos assim, de crianças morrendo, né, e elas estão morrendo brincando praticamente, né? Elas estão morrendo em casa, elas estão morrendo, né, estudando, né? Estão no colégio, estão numa van, né? Então a gente já não quer abordar isso, né? Então é uma coisa que às vezes a gente até foge um pouco dessa questão mais voltada assim para até a violência dos brinquedos em si, né? Os nossos brinquedos, a gente não procura comprar armas, não procura comprar espadas, né? A gente diz, tem um super-herói ali, o Pantera Negra,
e ele tem as garras dele, né? Ele tem o poder dele, assim, de uma forma diferente, né? Às vezes a gente até brinca, assim, a gente desfaz aquela visão do super-herói e diz, não, e daí ele pegou e deu um abraço no vilão, né? A gente sabe que no futuro ele vai ver que não foi um abraço, mas que agora a gente quer que, né, seja feito de uma outra forma, né? Direciona, né? Você direciona qual é a educação que você quer dar. Muito Sim. bom, Eric. Olha, a gente tem 5 minutos aqui. Eu queria que você, nesse final, você ficasse à vontade para falar alguma coisa que você acha importante abordar aí, um recado para os pais pretos, para as mães, para o nosso povo, na criação, né, dos nossos filhos. O que você acha legal que a gente não tenha abordado e que você acha importante deixar nessa live? Tá bom. O que eu acho, assim, que a gente tem que abordar sempre, assim, né? É a questão do livre brincar, né? Às vezes a gente impõe uma condição para a criança, assim, que ela tem que aprender o inglês, que ela tem que aprender N situações, assim, que ela tem que estar preparada, porque ainda existe aquela questão da gente dizer assim, porque tem que ser melhor que o fulano, que tem que ser melhor que o ciclano, e a gente perde um pouco dessa questão da criança mesmo, né? Dela explorar outras coisas, né? Dela ver uma flor e ver que a flor pode ser várias coisas, né? Não só aquele objeto, né? Então, assim, o que eu penso é que às vezes a gente condiciona a criança para várias situações. Então, assim, vai fazer uma capoeira, vai fazer um futebol, e quando na verdade essa criança não quer fazer isso, ela quer brincar de outra coisa, ela quer inventar outra coisa, né? Às vezes a gente tem um livro e a gente quer que a história seja a Chapeuzinho Vermelho, né? Tem uma outra forma de contar Chapeuzinho Vermelho, né? Então, e qual é essa forma da criança contar, né? Meu filho um dia ele chegou e disse, eu quero uma história com Batman e o Lobo Mau, né? Então, da gente se permitir um pouco isso, assim, né? Que a criança, ela tem uma outra visão, mas, assim, ela vai amadurecendo com o tempo e a gente não pode queimar essas etapas, né? Procurar, assim, fazer com que ela seja criança, né? Tem coisas também que, às vezes, a gente diz assim, a gente não tem oportunidade agora, nesse momento, de conviver com outras crianças. Mas permitir que, né, o Vicente veja o primo pela live, veja o primo pela uma videochamada, a prima, ter um contato, né, com outras crianças através dessas ferramentas, né? E daí a gente, né, ele está lidando muito com adulto, né? Então essa criança, ela está sendo adultizada, ela está amadurecendo além do tempo, né? Então a gente proporcionar que ela conviva com outras crianças mesmo nesse período, assim, né? Então a gente tem esse entendimento, assim, que criança tem que brincar, né? Ela vai aprender pela brincadeira, assim, né? A gente está num período agora de educação remota, né? E a gente passou por 3 escolas, né? Desde o início do nascimento do Vicente, ali pelos 6, 7 meses, ele foi para uma escolinha que era uma escolinha privada, né? E ela tinha uma educação mista, mas a gente sempre priorizou a montessoriana, né? E daí ela tinha alimentação orgânica, né? Que era uma coisa que a gente não abria mão, né, naquele início, assim, né? Depois a gente viu que a gente queria que a escola tivesse mais espaço. Então a gente migrou para uma segunda escola privada, que o espaço era bem maior, assim, né? E daí que ele ia poder explorar outras coisas, outros brinquedos, né? E agora a gente estava indo para uma terceira escola, que daí essa era essa visão do livre brincar, né? Então tinha a perna de pau, tinha barraca, tinha uma série de coisas e tinha assim, tipo, uma pia do tamanho deles, onde eles iam lavar os utensílios. E a prof falou assim, vocês têm algum problema com isso? Daí eu digo, não. Né? A gente até, às vezes, o Vicente tenta ajudar em casa, tenta lavar uma louça, um copo, né? E estender roupa, né? Então eles iam fazer isso, né? E é uma coisa que a gente vê com bons olhos, assim, né? Não é uma questão que a gente está dizendo para ele assim, tem que aprender a passar roupa. Não, né? Tipo, a gente sabe que um período ele vai poder fazer isso, mas que a gente quer que, né, tipo, ele tenha essa questão através das brincadeiras, né? Com certeza. A minha esposa estava complementando assim que porque a educação dos meninos para ser pais, né, também é em relação a nós, né? Então esse gesto assim, eu quando estou lavando a louça, né, isso aconteceu às vezes com o meu sobrinho, né? Eu estava lavando a louça assim, daí ele disse, Eric, eu posso lavar a louça contigo? Daí eu disse, mas claro, né? Tipo, é uma coisa assim que, né, a gente enxerga de uma outra forma assim e quer proporcionar, né? Daí ele lavou a louça, agora eu quero brincar de outras coisas, né? Então vamos brincar, né? E o meu filho às vezes ele tem essa questão assim dele ele querer fazer coisas assim que a gente está fazendo ali, né? Lavar roupa, lavar louça, assim, tipo, a cozinha mesmo, né? Às vezes ele diz, mamãe, eu posso fazer o bolo com você, né? E incluir essa criança, né, nessa atividade, né? Com certeza, irmão. Perfeito. Obrigada pelo teu tempo, obrigada por tanto aprendizado, por tanta aula que a gente teve hoje de manhã e pela troca, tá bom? Sim. Grande abraço. Sim, muito obrigado pelas pessoas que participaram. Muito obrigado, Tainá.
Tchau,